Olá, estamos aqui mais uma vez com o programa Classe Executiva e vamos lá ao nosso mural digital. O chefe sem carisma e pouco participativo é tão perigoso quanto um líder que não sabe exercer sua autoridade. Chefia e liderança são ações indissociáveis. Olha, eu acho que a gente deveria parar de separar essa coisa de chefe e líder. Na realidade, são conceitos que são complementares. Porque o chefe, sempre quando a gente fala de chefe, a gente tem aquela ideia de uma pessoa que está lá com autoridade, às vezes até em excesso. Ou seja, o mau chefe existe. Claro que existe. Mas também existe o mau líder, que é aquele cara assim, a gente não pode colocar no peso da liderança simplesmente ser simpático, ser bonzinho. O líder não é isso. O líder tem uma relação de autoridade. Então eu acho que chefia e liderança são conceitos que andam juntos. É uma coisa para você pensar aí e a gente tirar um pouco esses estereótipos que a gente tem por aí. E hoje a gente está aqui aproveitando com Cleonir Bertipaglia, que é um sobrenome mais italiano impossível, né, Cleonir? Ele é diretor da NTI Equipamentos, que vai falar com a gente aqui um pouco sobre carreira, empreendedorismo, empresa familiar, não é? Que a gente estava conversando aqui. E eu vou pedir então que você, por favor, se apresente aí, por gentileza. Meu nome é Cleonir Bertipaglia, eu sou empresário aqui em Indaiatuba, proprietário da NTI Equipamentos, uma empresa voltada para a produção de equipamentos e dosagem de produtos químicos. Entendi. Na área institucional. E ela tem como clientes, quais são os clientes? Nós temos multinacionais, né? Diversei, são empresas que atuam no ramo de alimentação, frigoríficos, cervejarias, né? Hotéis. Ou seja, você é um fornecedor para vários ramos de atividade. Sempre na área de equipamentos de dosagem. Entendi. Né? Esses equipamentos de dosagem eles são utilizados para a aplicação dos produtos, respeitando normas técnicas, né? Que hoje são bastante vistoriadas nesses grandes frigoríficos, nessas grandes redes, hotéis, motelaria e hospitais também. E quanto tempo tem a NTI hoje? A NTI tem 16 anos. E como é que ela surgiu? Como é que foi a ideia? Ela surgiu há 16 anos atrás. Eu trabalhava na parte técnica, né? Que seria atendimento e treinamento de utilização de produtos em campo. Entendi. E se a gente voltar a 20 anos, por exemplo, não existia celular, não tinha contato. Você precisava entrar em contato com o cliente, ou você ia no orelhão, ou ligava para a empresa cobrar, a empresa ligava, né? E esses equipamentos vieram através de fabricantes de químicos de outros países, né? Que vieram para o Brasil. E eu comecei, né? Tendo a necessidade, a dificuldade de importação, comecei a fabricação artesanal, né? Você trabalhava em outra empresa e abriu um negócio próprio? Exatamente. Que é montar esses produtos que vinham do exterior a um preço muito caro de importação. Exatamente. Esses produtos eram importados, era muito difícil, não tinham no Brasil, né? Porque o concorrente é que tinha. Entendi. Então aí nasceu, né? Os primeiros equipamentos, diluidores, né? Comprava matéria-prima, muitas vezes eu estava trabalhando em outras cidades, bem longe daqui, procurava alguém que usinava as peças, usava as próprias oficinas dos hotéis, né, que a gente atendia. E você foi vendedor pela outra empresa? Sim. Tem um perfil de vendas. A minha formação sempre foi comercial. Comercial. Comercial, porque dizem que o técnico se tornar vendedor é mais difícil, né? Mas o vendedor em si, se tornar um técnico, é mais fácil. Por que existe essa diferença? Você concorda com isso? Você acha que é... Sim, porque a parte técnica você adquire, são conhecimentos que você vai, estuda e adquire, tá? Agora, a parte comercial, o timbre comercial, né? Aquele homem que está à frente dos negócios, aquele que tem mais observação, é menos aprendizado e tem que ter um pouco de instinto para aquilo também. Mas você acha que, por exemplo, você sendo um cara com uma formação técnica, isso na hora de vender, ou seja, você conhece o produto, isso de certa forma não ajudaria o vendedor?
Claro, a parte técnica é importante. É importantíssimo. É importante porque você não conseguiria vender se não apresentar. Mas né? sem a parte comercial, pode ser o melhor produto do mundo que você não vende. Não, fica difícil. Fica difícil a apresentação. Eu acho que tem que unir as duas coisas, mas a parte principal quando eu digo vendedor, né? O vendedor é aquela pessoa que ela tem uma formação, ela busca, não é só chegar e vender. Né? Então ela tem que ter um estudo, ela tem que conhecer o que ela está fazendo também. Né? Você falou uma coisa que eu acho interessante. Uma vez eu fui comer num restaurante, num bar, na realidade um bar, e eu cheguei muito cedo e estava o gerente com todos os garçons, e os garçons estavam estudando os sanduíches, para usar um termo bem claro, assim. E eu, o gerente, os garçons eram meus amigos, eu perguntei, falei, mas por que isso? Olha, Olavo, como é que eu vou vender os produtos que eu tenho no cardápio se eu não conheço os produtos que eu tenho no cardápio? Ou seja, não é só uma questão de servir, é uma questão de venda também. E eu acho que isso é uma coisa muito importante para a gente que está no mercado. Bom, aí você migrou, então, fundou uma empresa? Sim. Aí, com a necessidade, né, de... Isso sempre, porque na verdade a NTI Equipamentos, ela nasceu, né, num quartinho no fundo de casa. Sim. E eu tinha que ter a sustentação, né? Eu não podia simplesmente, nem tinha capital para chegar lá, abrir uma empresa e começar a trabalhar. Então tudo isso corria paralelo, né? Então você tinha um salário e... Eu trabalhava, fazia o meu trabalho, né? Eu estava em campo, né, trabalhando, e à noite, nas horas vagas, final de semana, estava trabalhando. Continuei um bom tempo assim, né? Aí comecei a contratar pessoas, né, para ir montando os equipamentos, porque eu tinha que trabalhar e ter uma sustentação. Entendi. Né? Aí isso durou no mínimo uns 2 anos. Uns 2 anos, no fundo de quintal. Exatamente. Aí é que... Né? E quando é que você tomou a decisão de, por exemplo, sair da empresa, né, onde você estava, e se dedicar à NTI? Então, aí nós somos 5 irmãos, uma família, né? E nessa época já existia a distribuidora, né? Uma distribuidora, né, nós montamos desses produtos químicos. E essa distribuidora, com 2 anos, né? E nós éramos em 4 irmãos nela, tá? E aí ela deu sustentação, né, para que eu saísse da empresa e fosse para a área de equipamento. Entendi. Né? Porque muitas vezes a gente fala assim que o sucesso está ligado a você fazer aquilo que você gosta, né? E nessa época foi meio difícil para mim, porque o que eu gostava de fazer era a parte técnica em campo de químicos. Entendi. E tive que deixar isso para montar, então, para mim, foi uma decisão muito difícil, né? De deixar de fazer aquilo que eu gostava para fazer aquilo que era necessário na época, né? Que era montar a NTI Equipamentos. Esse é um dos mitos que a gente acho que fala sempre aqui. Essa coisa de fazer o que você gosta, isso não existe. Não. O que você tem que não é nem uma frase minha, você tem que fazer o que ninguém quer fazer e gostar de fazer o que ninguém quer fazer, que eu acho que é mais importante ainda. Você é um exemplo claro, então, sobre isso. Você tem que, a minha opinião, assim, o meu aprendizado, né, é que você tem que buscar as formas de fazer, né? Entendi. Então, eu não acredito em nada que caia do céu, até digo, sempre falo, né? Não acredite, porque em mina de ouro, né? Não, tem um negócio aqui maravilhoso, né? Se fosse maravilhoso, é muito difícil a pessoa vir dividir com você. Verdade. Então conselho bom não se dá, né? Se vende. Exatamente. E eu acho que quem se destaca é aquele que dá um passo a mais, aquele que trabalha um pouco a mais, né? Porque nesse mundo hoje corporativo, né? A notícia chega rápida, né? Então não tem muito segredo, né? E eu costumo dizer o seguinte, se você trabalha 8 horas por dia, né, e eu quero superar isso, eu tenho que trabalhar 10 horas por dia. Entendi. Né? Então é sempre nesse sentido. A minha vida comercial e indústria, e até hoje eu aplico isso dentro da empresa também. Entendi. Né? E Cleonir, como é que foi por exemplo, aí você foi para fundo do quintal, essa empresa começou quando é que foi aquela virada de chave, sabe assim? Ou seja, um cliente ou alguma representação que vocês pegaram? Como é que foi
o aclive, né? Porque você começa... Toda empresa tem um pouco de história de fundo de quintal, de garagem, não é? Mas você tem sempre aquele momento que vira... Ou seja, quando foi o... Tem uma grande empresa, né, uma multinacional, que ela detém hoje 70%, 80% do mercado institucional. Sim. Tá? E a grande virada foi quando essa empresa, né, eu ainda já tinha saído do quartinho, eu estava numa área lá de 40 metros quadrados, aí, né, e essa empresa me chamou para desenvolver, né, um equipamento para ela. Né? Aí eu fiquei até assustado, mas eu fui para essa reunião, né? Ela chamou você ou você que bateu na porta? Como é que ela, como é que ela chegou em você? É que assim, nesse ramo de equipamento, né, não existia nada no Brasil. Okay. Não tinha no Brasil. Então eu acredito que a primeira indústria, a primeira empresa que começou a fabricar equipamentos de dosagem de químico no Brasil foi a minha. Né? Então o que acontece? Eu acabei ficando bem conhecido no meio. Né? No Brasil, porque a gente viaja o Brasil inteiro, eu viajei muito. Né? Então, essas viagens também me deu muita experiência, porque quando a pessoa me ligava, né, e me liga até hoje, e fala assim, olha, eu preciso de um equipamento para um shilling, né? Então eu já sei o que é o shilling e já vejo aqui a indústria inteira de abate de frango na minha frente. Entendi. Cada pedacinho dela. Quando falava de frigorífico, por exemplo, eu vejo os caminhões de boi entrando, né? E aí eu sei até onde sai a carne embalada lá. Então, todas as necessidades desse cliente. Por exemplo, mesmo você não sendo da área que você fornece os seus produtos, você conhece bem a área dos seus clientes. Se não conhecer, se não conhecer, você não, né? Entendi. Então, e aí o que aconteceu? Eu acabei ficando um pouco mais conhecido no Brasil nessa área de químico. Né? E eu fui chamado. Isso está com 14 anos. 14 anos. 14 anos. Que essa multinacional bateu na sua porta. Bateu na minha porta, me chamou e eu desenvolvi Provavelmente já sabia que você tinha uma competência de mercado. Já sabia o equipamento que queria e eu desenvolvi junto com eles, né? Um equipamento específico para eles, que eu forneço há 14 anos. E esse foi o grande boom da empresa que... Né? Fornecer para essa empresa foi muito importante para ele ter equipamentos. Olha, é importante você saber de uma coisa. Você faça as coisas bem feito e fuja dos holofotes. Já até falei isso aqui em alguns momentos. Mas tem sempre alguém vendo você. Isso é muito importante a gente saber. Acho que Cleonir aqui é um exemplo claro dessa situação. Sempre fazendo o seu serviço muito bem feito e um belo dia uma multinacional bate na tua porta. Hoje, numa sociedade onde você tem muitas mídias digitais, não esqueça, você está sendo sempre observado, tanto para o bem, mas também para o mal. A gente tem que tomar cuidado com isso. Nós vamos voltar com o Cleonir depois do intervalo para falar um pouco sobre empresa familiar, acho que é uma coisa importante, como é que funciona a NTI. Então, a gente já volta daqui depois do intervalo. O programa Classe Executiva volta já, então. Um grande abraço. Bom, voltamos então com o programa Classe Executiva, entrevistando aqui Cleonir Bertipaglia, diretor da NTI Equipamentos. Cleonir, você vem de uma família de empreendedores, não é? Eu queria que você contasse um pouco essa história, como é que você tem aí cinco irmãos? Você é um irmão... São dos 5. São 5. Somos 5 irmãos, 4 homens, uma mulher. E a nossa história como empresários começou com a distribuidora, né, que é a Athena Distribuidora de Produtos Químicos. Em seguida fundamos a NTI Equipamentos, né, e depois disso começou o desmembramento. Né, porque hoje esse grupo de empresas, dos irmãos, nós não somos são separados. Você não é uma holding? Isso, não é. A primeira separação aconteceu aí, né? NTI Equipamentos e Distribuidora. Tá?
ficando 2 irmãos, né? Ficou eu e o Valdir na empresa de equipamentos, e a Claudete, o Edivaldo e o Rinaldo ficaram na empresa distribuidora. Continuamos, aí montaram a Hot Flowers, né? Então ficou 2 empresas e os 3 sócios. Aí houve mais uma separação de sociedade. O Edivaldo ficou com a Hot Flowers, a Claudete e o Rinaldo ficaram com a distribuidora. A distribuidora. Isso. E uma empresa familiar, o que é gerenciar uma empresa familiar? Você tem 5 irmãos, cada um aí hoje praticamente com o seu negócio, né? Mas como é que é esse processo? É uma coisa complicada? Dentro das nossas empresas, são empresas pequenas, né? Hoje, juntando todas as empresas, aí não dá 500 funcionários. Sim. Tá? Então tem 60 numa empresa, 150 na outra, 30 na outra, né? Que foram criando essas empresas aí. No meu caso, eu não sou administrativo, né? Eu sou uma pessoa ligada à área comercial e técnica. Então, quando você tem uma empresa que ela começa a crescer e o diretor dessa empresa ele é técnico e comercial, a tendência dele é quebrar a empresa. Entendi. Né? Porque o lado técnico dele é mais forte que o lado administrativo. Então, nessa época, quando a minha empresa começou a crescer, eu me senti incapaz de administrar aquilo lá. Né? Ter responsabilidade, né? Todo o gerenciamento que tem por trás de uma empresa. Back office. Isso. Na época eu contratei um consultor, isso tem 12 anos, ele trabalha comigo até hoje. Ele vem, e esse mesmo consultor já está em outras empresas também. Do próprio grupo? Do próprio grupo, que ele faz, na minha ele vem 3 vezes por semana, né? Ele gosta de trabalhar sempre na parte da tarde até a noite, ele fica na empresa, mas ele dá a radiografia da empresa. Então ele analisa setor por setor, o que está acontecendo, o setor que está com déficit, ele analisa todo o pessoal que trabalha na empresa, né? Então as nossas empresas, e qualquer uma outra empresa eu acho, que se ela não tiver uma boa administração, que não importa o tamanho dela, a administração tem que ser em qualquer nível de empresa. Então eu acho que isso garantiu a estabilidade da empresa. Mas o perfil de você e dos seus irmãos é um perfil de vendas? Ou seja, todo mundo na área técnica, comercial? É uma família de vendedores. Todos trabalham e até hoje atuam, né? Dentro da empresa deles, até hoje eles atuam. Né? Então tem a Claudete, ela atua na área administrativa. Ela não tem esse timbre comercial, Entendi. Mas ela é a pessoa que tem aquela visão global da empresa, né? Entendi. Tem que comprar um caminhão para transporte. Não, agora não, daqui 6 meses. Né? Tem que trocar essa frota. Não vai trocar agora, troca depois, né? Então, isso tem que ter. Na NTI Equipamentos tem a minha esposa que tem formação, né? Ela é formada, ela ocupa esse cargo dentro da empresa por competência, não porque é esposa. Não, né? Claro. E dentro da NTI eu tenho, né? Engenharia, então nós temos a parte eletrônica, então tem engenharia de eletrônica, tenho produção. E interessante que todo esse pessoal que é hoje, né, que tem parte de gerência encarregado dentro da empresa, estão comigo desde quando a empresa nasceu. Mas meninos. Vamos voltar um pouquinho ainda para a família. A família tem participação nas empresas? Ou seja, é tudo hoje separou, né? Totalmente separado. Hoje fiquei eu com a parte da NTI Equipamentos, o Edivaldo está na parte da Hot Flowers, né? Que a Hot Flowers acredito que é o grupo maior, né? Que eles têm ferramentaria, eles têm confecção, empresas que são várias empresas que compõem, né, bastante verticalizado. Sim. Né, toda a área de embalagem é produzida pela própria empresa, então ela tem uma empresa, uma fábrica de sopro. Né, essa fábrica de sopro, por exemplo, e a parte de injeção dentro da Hot Flowers, fui eu que montei. Entendi. Foi montado, e aí vai desmembrando, olha, você fica com isso, né? Então cada um... Como propriedade, vocês são separados, mas isso não significa que vocês não possam ter uma contribuição entre gestores. Isso, trabalhamos juntos, né? Sempre nos apoiando. Eu utilizo serviços da ferramentaria, caldeiraria, né? Porque a minha empresa é uma empresa, a parte de equipamento, ela tem caldeiraria,
né? Ela tem injeção plástica, ela tem serviço de torno, né? CNC, corte, dobra, né? Que nós fabricamos nossos painéis para colocar os equipamentos, né? Para montar os equipamentos. Eletrônica, né? Então, tudo é desenvolvido verticalizado, né? Dentro da empresa. E deixa eu perguntar uma coisa, vocês exportam, tem coisa para fora, como é sim, que é isso? Sim, exporto, pouca exportação ainda, né? Sim. Em termos de percentual do faturamento, quanto seria hoje? Hoje não chega a 5% ainda. 5%. Porque você precisa de ter uma estrutura lá fora. Né? Então, é meio complicado quando você... Distribuição, pós-venda, venda... Importação, por exemplo. Né? Porque os meus equipamentos é tecnologia. Então, eu tenho muita coisa que vem de fora. E hoje, a situação do país hoje está meio complicada. Porque quando você tem que trazer dólar a 4 e tanto, né? 4,15. Isso, Entendeu? Os meus concorrentes hoje, eles são multinacionais que estão no Brasil. Então, não consegue afetar muito porque eu trago alguns componentes, né, que são importados. E dentro dessa situação, seus concorrentes são multinacionais. O dólar, obviamente, fortíssimo. Você tem aí uma boa parte que é importada, né? Uma empresa nacional, ou seja, tem tudo para dar errado, não tem não? Então aí que tem. São poucas coisas que eu importo. Entendi. Né? Então, algumas coisas, que nem a parte eletrônica, chips, né, que a gente monta nossas placas. Agora, tem alguns componentes que são importados, não tem jeito. Isso você tem que importar. Agora, você imagina que o concorrente não tem fábrica no Brasil. Certo. Ele tem fábrica na China, ele tem fábrica na Austrália, na Itália, né? E isso tem que vir para o Brasil. Entendi. Então, você veja, são 5 empresas no Brasil de porte que fabrica equipamentos. Uma delas é a NTI. Né? E a NTI consegue se manter no top aí. Né? Então, deixa eu já perguntar qual é a receita para sobreviver numa crise, Cleonir? Você tem larga experiência. Olha, eu costumo dizer o seguinte, quem está no Brasil, né, e acompanha a situação do Brasil, tem que conhecer um pouquinho da realidade do país. Entendo. Né? E isso você sabe que envolve política, tradições, né? Então fica difícil no Brasil, né? Tem empresas fora que fazem uma projeção para 5 anos. Né? No Brasil, você mal consegue programar o ano. Entendi. Né? Então, o que eu digo para os empresários, porque muitas vezes você fala, o empresário está assustado com o que está acontecendo, né? E eu costumo dizer, mas você sabia que ia acontecer isso? Você está no mercado, você tem que conhecer, você tem que ler um jornal, você tem que se informar, né? Entendi. Não importa o tamanho da sua empresa, porque essa crise atinge primeiro os pequenos. Sim. Né? Você vê, essa crise que tem no Brasil hoje atingiu quem primeiro? Os trabalhadores. Claro. Né? Então, assim, a empresa hoje, a minha empresa, o nosso grupo é administrado dessa maneira, né? Com cautela. Sem rasgar dinheiro? De jeito nenhum. Você tem que contar centavos, né? Não pode ser, eu costumo dizer, não pode ser miserável, mas tem que controlar, tem que ter uma formação, né? O quadro de colaboradores hoje, eles têm que participar, né? Das decisões, né? Hoje a minha equipe participa das decisões que nós temos. Então eu reúno... A NTI está com quantos colaboradores hoje? 50. 50. Já teve mais, né? Que nós estávamos eu contratei bastante terceirizado esse final de ano e começo do ano. Que tinha uma quantidade... Eu estou montando uma área nova na empresa, né? Que eu costumo dizer para os empresários. As vendas, você sabe que, né, vai se agravando a crise econômica, não tem uma luz no fim do túnel, então você tem que manter. O que você faz para preservar a sua empresa, preservar o seu quadro social, né? Porque hoje eu nem posso. Eu trabalho com tecnologia, então eu tenho lá engenheiro que entrou de mochilinha nas costas de tênis, né? E se formou lá dentro. E hoje tem família, né? Sim, claro. Tá há 15 anos comigo lá. A empresa tem 16, ele está há 15 anos comigo. E eu tenho uma gerência, né, dentro da empresa com isso. Então, você tem que procurar. A NTI, por exemplo, ela está dentro do ramo dela, né, montando um departamento novo que seria a parte de aramados, suportes, cestos, né,
Então você tem que buscar, eu acho que o empresário tem essa obrigação também, né? Você não está na defensiva. Você está na crise, está Sim. tomando cuidado, mas você está procurando Sim, outras você áreas. tem que manter, né? Porque se você ficar parado, o leão pega. O empresário ele não pode. Hoje no mundo corporativo você não pode ficar olhando para o pé, né? Como diz, olhando para o próprio umbigo, né? Então você tem que pensar. Hoje o empresário, eu acho que ele tem que pensar no coletivo. Sim. Né? Ele tem que pensar no coletivo. Então, quando você pensa no coletivo, que você dá essa segurança para os seus funcionários, que você fala assim, olha, a crise está aí, né? Ou nós vamos sentir a crise, ou vamos fazer alguma coisa para superar a crise. O que vocês querem fazer? Né? Então, depende muito deles. Né? Então, eles participam muito. Eles falam, não, vamos desenvolver coisa nova, vamos lá, né? Está todo mundo em crise e nós estamos trabalhando um departamento lá, nós estamos trabalhando 2 turnos. Porque nós fomos buscar no mercado, né, já desde o ano passado, um complemento de faturamento. Temos lançamentos para fazer. Então, a NTI ela vem aos pouquinhos se preparando para essa crise que está... Eu acho que é uma coisa importante assim, a gente perceber assim, você tem 2 posições em relação à crise. Ou você assusta e para, né, o que é a pior posição, ou você pode até ter dificuldades, mas você não... Sabe aquela coisa, né? Posso morrer lutando, mas eu vou continuar, não é? Ou procurar extrair, né, do momento ruim, sim, alguma coisa boa, né? E isso você pode estar passando também para os empresários, né? Porque eu sou o tipo de empresário que tenho bastante amizades, né? Sim. Mesmo aqui no distrito, aqui em Indaiatuba, né, eu procuro fortalecer, né, as empresas que estão ao meu lado aí. E Indaiatuba tem um parque industrial fantástico. Sim. Nós não temos ideias do que é fabricado. Você estava me falando que você é rotariano também, né? Que você dá uma rede de relacionamento. O que é o Rotary? O que ele faz? Olha, qual a o Rotary, porque quando se pergunta o que é o Rotary faz tanta coisas e demora um pouco para falar. Então, nós temos nós chamamos de frase de elevador, né? Uhum. O Rotary une líderes que trocam ideias, que entram em ação, né, para resolver problemas da comunidade ao seu redor e no mundo todo que nós somos uma organização. Ele tem um viés empresa e social, ou seja... Social, nós temos as áreas de enfoque que nós trabalhamos, né, que atinge 99% dos problemas que tem no mundo. Um deles é a paz e prevenção, né, de guerras, né. Programa número 1 nosso é a erradicação da polio plus no mundo, que se iniciou em 85 e estamos a 1%. Né? Então, tem a Fundação Melinda e Bill Gates, Organização Mundial de Saúde, né? E o Rotary trabalhando aí no mundo, é o nosso programa. Acredito que se erradique a polio no mundo até 2018. Que bom. É um grupo bem interessante. Bem interessante. Só para encerrar então o nosso programa, então, Cleonir, o que você sugeriria para quem está começando agora no mercado de trabalho, ou seja... Olha, você como empregador. Eu como empregador, eu tenho lá, e isso eu posso dizer porque da minha experiência eu formei essas pessoas comigo lá. Tá? Uhum. Quem está buscando oportunidade, fazer bem feito, fazer com carinho e dar um passo a mais. Né? É dessa maneira que ele vai se destacar. Uma coisa simples e efetiva. Ouve-se falar muito em fazer aquilo que eu amo, que eu gosto, tal, que vai dar certo. Também eu não acredito. Eu acho que você tem que focar e aproveitar as oportunidades que estão do seu lado. Né? Foque sempre e aproveite as oportunidades. Porque muitas vezes a sua oportunidade está em alguma coisa que você não está gostando naquele momento. Depois você aprende a gostar. Porque nós trabalhamos para ganhar dinheiro, claro, né? Viver bem, crescer. Então, eu acho que assim, é dedicação e dar um passo a mais. Ok. Bom, eu agradeço a sua presença aqui, novamente, né? Sempre muito bom conversar com você. Obrigado. Bom, encerramos então o nosso programa Classe Executiva e voltamos semana que vem com mais um programa. Um grande abraço.